A esquizofrenia é um transtorno mental complexo que afeta a forma como a pessoa pensa, sente e percebe a realidade. Não é uma divisão de personalidade como muitos acreditam. É algo muito mais profundo, ligado à percepção e à interpretação do mundo. Quem convive com esquizofrenia pode experimentar alterações no pensamento, nas emoções e no comportamento. Isso não significa que a pessoa não tenha inteligência ou capacidade. Significa que sua mente processa informações de maneira diferente. Um dos sintomas mais conhecidos são os delírios, que são crenças firmes em coisas que não correspondem à realidade. Por exemplo, alguém pode acreditar que está sendo constantemente observado ou perseguido, mesmo sem sinais reais disso. As alucinações, por sua vez, também são comuns, especialmente as auditivas. É como se a pessoa ouvisse vozes comentando suas ações ou dando ordens. Para quem nunca experimentou, é difícil imaginar, mas para quem vive isso, é intenso e real. A esquizofrenia não aparece do nada. Geralmente surge entre os 15 e os 30 anos, embora possa se manifestar mais cedo ou mais tarde. Ela se desenvolve de forma gradual, muitas vezes com sinais sutis, que passam despercebidos no início. Antes do quadro mais evidente, algumas pessoas podem apresentar isolamento social, dificuldade em manter atenção, desinteresse por atividades que antes eram prazerosas ou até uma fala mais confusa. Um exemplo simples. Imagine alguém que começa a se afastar de amigos, evita encontros familiares e perde interesse em hobbies, como tocar música ou praticar esportes. Isso não é preguiça, pode ser um sintoma inicial. O diagnóstico é clínico e exige acompanhamento de profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. Não há exame de sangue ou imagem que comprove sozinho a esquizofrenia. O olhar crítico e clínico e a escuta são fundamentais. A psiquiatria contribui com o tratamento através de medicamentos antipsicóticos que ajudam a reduzir delírios e alucinações. A psicologia atua no desenvolvimento de estratégias para lidar com pensamentos, emoções e relações sociais. A compreensão psicológica da esquizofrenia não é apenas sobre sintomas, mas sobre a experiência humana. É tentar entender como uma pessoa percebe o mundo, sente-se nesse mundo e reage às suas próprias percepções. Muitas vezes, familiares e amigos ficam confusos diante do comportamento do indivíduo. Por isso, a educação sobre a doença é essencial. Saber que os sintomas não são escolha ou falta de vontade ajuda a reduzir julgamentos e frustrações. É importante lembrar que cada pessoa com esquizofrenia é única. Os sintomas, intensidade e frequência variam. Alguns podem ter crises mais intensas, enquanto outros apresentam sintomas leves e estáveis por longos períodos. Um exemplo cotidiano é esse. Uma pessoa pode ouvir uma voz que critica suas roupas. Para quem não convive com a doença, parece estranho ou exagerado, mas para ela é real e angustiante. Outro sintoma menos comentado é o achatamento afetivo, que é quando a pessoa demonstra menos expressões de alegria, tristeza ou raiva. Não significa falta de sentimentos, apenas dificuldade em expressá-los externamente. O raciocínio pode ficar desorganizado, com pensamentos desconexos. Um dia, a pessoa pode falar de um assunto e minutos depois mudar abruptamente, sem conexão aparente. Isso não é desatenção voluntária, mas reflexo do transtorno. Um ponto fundamental aqui, pessoal, é o estigma. A sociedade frequentemente associa esquizofrenia à violência ou perigo. Estudos mostram que pessoas com a doença têm mais risco de serem vítimas do que de cometer crimes. A convivência saudável depende de empatia, paciência e limites claros. Não se trata de superproteger, mas de oferecer apoio, incentivo e compreensão do processo
da doença. A psicoterapia ajuda a pessoa a compreender suas experiências, identificar padrões de pensamento distorcidos e desenvolver habilidades sociais. Isso aumenta a autonomia e a qualidade de vida. Técnicas de psicoeducação são úteis para familiares e amigos. Entender os sintomas, saber o que esperar e aprender formas de apoiar sem sufocar é essencial para o convívio diário. O tratamento deve ser contínuo. Interromper medicação ou terapia sem orientação profissional pode levar a recaídas, crises e aumentos de sofrimento emocional. Um aspecto interessante é que a esquizofrenia não apaga a criatividade ou talentos. Muitas pessoas mantêm hobbies, profissões e relações significativas quando recebem acompanhamento adequado. No dia a dia, pequenas estratégias ajudam. Rotina estruturada, organização do ambiente e suporte social são fatores que reduzem estresse e potencializam o bem-estar. Estresse, privação de sono e isolamento podem desencadear ou agravar crises. Portanto, criar um ambiente previsível e acolhedor é fundamental. Muitas pessoas com esquizofrenia têm dificuldade em interpretar sinais sociais. Um sorriso de alguém pode ser mal interpretado ou ignorado. Reconhecer isso ajuda a evitar conflitos e frustrações. A psicologia reconhece a importância da autoaceitação. Entender que os sintomas fazem parte da experiência individual e aprender a lidar com eles reduz sofrimento e sentimento de culpa. A comunicação clara é vital. Evitar frases ambíguas, críticas exageradas ou sarcasmo ajuda a reduzir confusões e crises emocionais. Outro ponto: amizades e relacionamentos amorosos podem existir, mas exigem compreensão mútua. Explicar os sintomas ao parceiro ou amigo facilita muito o convívio saudável. As crises agudas podem exigir hospitalização para garantir segurança, mas isso não define a pessoa. É um momento de cuidado intensivo, de punição? Não. De rotulação? Não. O autocuidado é tão importante quanto o acompanhamento profissional. Sono adequado, alimentação saudável, exercícios e atividades prazerosas contribuem para a estabilidade emocional. A esquizofrenia não é contagiosa, não há risco de pegar a doença. Isso é um mito que precisa ser combatido para reduzir o isolamento social das pessoas afetadas pelo problema. Pesquisas mostram que fatores genéticos aumentam predisposição, mas não determinam. Ambiente, experiências de vida e suporte familiar influenciam diretamente no desenvolvimento e na gravidade dos sintomas. Um exemplo do cotidiano: 2 pessoas podem ter a mesma predisposição genética, mas apenas uma desenvolver esquizofrenia, dependendo de estresses, traumas e suporte recebido. A psicologia comunitária ajuda a criar redes de apoio, grupos de convivência e projetos que incluem pessoas com esquizofrenia na sociedade de forma ativa. Terapias cognitivas ajudam a pessoa a identificar pensamentos distorcidos, testar a realidade e reduzir o impacto emocional de delírios e alucinações. A música, a arte e as atividades criativas podem ser aliadas no tratamento, oferecendo formas de expressão e alívio emocional. Um mito comum é acreditar que pessoas com esquizofrenia não podem trabalhar. Com acompanhamento adequado, muitas mantêm o emprego e a vida produtiva. Mas nós também temos que analisar que a reintegração social, essa volta à reintegração social, ela tem que se dar em pequenos passos, como participar de atividades comunitárias, manter um contato regular com os familiares, porque tudo isso ajuda a reconstruir a confiança. A psicoterapia também ajuda a lidar com o estigma interno, quando a pessoa começa a acreditar em críticas ou rótulos da sociedade.
Um ponto essencial que eu quero trazer aqui para vocês. O diagnóstico precoce aumenta as chances do tratamento eficaz. Reconhecer sinais sutis e procurar ajuda evita o sofrimento prolongado. Apoio familiar consistente reduz hospitalizações e crises intensas. Envolver a família no tratamento é uma estratégia comprovada de sucesso. Alguns medicamentos podem gerar efeitos colaterais, como sonolência ou ganho de peso. Psicólogos auxiliam na adaptação e manutenção da adesão ao tratamento. A esquizofrenia desafia nossa compreensão sobre a mente humana. Ela nos mostra que percepção e realidade nem sempre são alinhadas e que empatia é essencial. Pessoas com esquizofrenia têm histórias de vida, desejos e sonhos. Enxergar além do transtorno é reconhecer a humanidade completa da pessoa. Para quem convive de perto, paciência e conhecimento são aliados poderosos. O comportamento estranho muitas vezes é sintoma, não desrespeito. Educação sobre esquizofrenia combate preconceito, promove inclusão e melhora a qualidade de vida de todos os envolvidos. Um exemplo inspirador: artistas, cientistas e profissionais com esquizofrenia mostram que é possível viver plenamente e realizar sonhos com suporte adequado. A psicologia também trabalha com habilidades de enfrentamento, ajudando a pessoa a lidar com ansiedade, medo e estresse desencadeados pelos sintomas. Reconhecer pequenos progressos é fundamental. Cada dia em que a pessoa consegue lidar melhor com sintomas é uma vitória significativa. A mensagem final que eu trago é de esperança. Esquizofrenia é um desafio, mas com tratamento, com apoio e compreensão, é possível levar uma vida significativa e produtiva. Entender, acolher e tratar a esquizofrenia com seriedade e humanidade é responsabilidade de todos. Cada gesto de empatia transforma a experiência de quem vive com o transtorno.